Ucrânia lançou uma invasão em território russo na terça-feira, 6 de agosto, marcando um novo na estratégia ucraniana, demonstrando uma nova disposição para levar a guerra ao território russo. O ataque, que muitos classificou o ataque como uma provocação em grande escala, prometendo uma resposta dura. As consequências ao longo prazo desse ataque ainda são incertas. A invasão representa um risco significativo para a Ucrânia, que pode enfrentar uma resposta militar ainda mais agressiva por parte da Rússia. No entanto, a ação também pode servir como um importante golpe moral a favor do povo ucraniano e para seus aliados, mostrando que a Ucrânia está disposta a lutar até o fim para defender sua soberania e integridade territorial. Esse ataque sem precedentes na história recente marca um novo e perigoso capítulo na guerra entre Rússia e Ucrânia, com implicações geopolíticas de longo alcance para a Europa e o mundo. A situação continua a evoluir rapidamente e as próximas semanas serão cruciais para determinar o futuro da guerra. A Ucrânia está conquistando o medidor de gás russo. O que está em jogo? Toda a Ucrânia. A batalha pela região de Belgorod, na Rússia, ganha contornos ainda mais complexos, com a concentração dos ataques ucranianos na pequena cidade de Suda. O local abriga um centro de monitoramento crucial para o fluxo de gás russo para a Europa, tornando-o um alvo estratégico de alto valor. O controle dessa cidade pela Ucrânia coloca a Rússia em estado de alerta máximo. A importância de Suda para Moscou é inegável, pois a instalação é responsável por monitorar o fluxo de 14 bilhões de metros cúbicos de gás russo que abastece a Europa. A perda dessa infraestrutura seria um duro golpe para a economia russa, que obteve cerca de 8 bilhões com a venda de gás para a Europa em 2023. A pergunta que paira no ar: qual o real objetivo da Ucrânia ao ter como alvo Suda? A hipótese mais óbvia seria a intenção de interromper o fluxo de gás para a Europa, prejudicando seus aliados e aumentando a pressão sobre o continente. No entanto, a Ucrânia já poderia ter cortado o fornecimento de gás há muito tempo, uma vez que o gasoduto que leva o gás russo para a Europa atravessa território ucraniano. Isso levanta a hipótese de uma estratégia mais complexa em jogo. Alguns especialistas acreditam que a Ucrânia pode estar buscando controlar o fluxo de gás como moeda de barganha em futuras negociações com a Rússia, utilizando a dependência da Europa em relação ao gás russo como alavancagem. Outros argumentam que o ataque visa desestabilizar a Rússia, criando um clima de incerteza e apreensão em relação ao fornecimento de gás para a Europa, o que pode enfraquecer a posição de Moscou no cenário internacional. É importante lembrar que a Ucrânia também tem um interesse em manter o fluxo de gás para a Europa, pois a interrupção do fornecimento poderia ter consequências negativas para os seus aliados. As motivações da Ucrânia em Suda continuam sendo um mistério, mas a captura do centro de medição de gás, se concretizada, terá implicações profundas para a guerra, tanto em termos estratégicos quanto econômicos. O ataque coloca em evidência a complexidade da situação na região, com múltiplos fatores em jogo e com o futuro do fornecimento de gás para a Europa ainda incerto. A Ucrânia
está arriscando tudo em Belgorod, Kiev, Ucrânia. A invasão da região de Belgorod, na Rússia, pela Ucrânia gerou uma onda de questionamentos sobre os riscos que Kiev está assumindo e a estratégia por trás dessa ousada investida. O ataque, que mobilizou tropas e recursos significativos, foi realizado em um momento crítico da guerra, onde a Ucrânia enfrenta uma situação difícil no Donbás, especialmente na região de Donetsk. Especialistas questionam se a Ucrânia está arriscando demais, direcionando tropas e recursos valiosos para uma operação que, apesar de inédita, pode não trazer resultados imediatos e tangíveis. A invasão em Belgorod, uma operação audaciosa e arriscada, tem o potencial de gerar grandes perdas ucranianas. A Rússia, em resposta, pode intensificar seus ataques na região do Donbás, aproveitando a fragilidade ucraniana na ilha de frente. As motivações da Ucrânia, no entanto, vão além de uma simples conquista territorial. A invasão em Belgorod pode ser interpretada como uma série de estratégias interligadas. Criar uma distração às forças russas. A Ucrânia pode estar buscando desviar as forças russas do Donbás, criando uma frente de batalha adicional e forçando Moscou a distribuir seus recursos. Impulso moral. O ataque, uma demonstração de força inédita, pode servir como um importante golpe moral para o povo ucraniano, injetando esperança e confiança na capacidade de enfrentar a Rússia em seus próprios termos. Moeda de barganha. A Ucrânia pode estar buscando criar uma posição de força em futuras negociações de paz, utilizando o controle territorial em Belgorod como moeda de barganha. A questão principal é se os riscos assumidos pela Ucrânia valerão a pena. A operação, apesar de audaciosa, pode acabar sendo um movimento estratégico arriscado, sem resultados concretos e com um alto custo para a Ucrânia. A resposta russa e as consequências da invasão em Belgorod determinarão se a Ucrânia foi ousada ou se arriscou demais em um momento crucial da guerra. A guerra energética se intensifica. A Ucrânia ataca refinarias russas. Rússia responde com ataques à infraestrutura energética ucraniana. A guerra na Ucrânia transcendeu as linhas de frente tradicionais e se transformou em uma batalha brutal de desgaste, onde cada lado busca minar a capacidade do outro de lutar. Uma das frentes mais cruéis desse conflito é a guerra energética, com ambos os lados mirando na infraestrutura vital do inimigo. A Ucrânia tem intensificado sua estratégia de ataques com drones contra refinarias de petróleo russas, visando as principais fontes de receita de Moscou e prejudicando sua capacidade de financiar a guerra. Esses ataques, que se tornaram cada vez mais ousados e frequentes, demonstram a disposição da Ucrânia de levar a guerra ao território russo, mesmo que seja em forma de sabotagem. Em resposta, a Rússia intensificou seus ataques à infraestrutura energética ucraniana. O foco agora está em usinas de energia, com ataques de mísseis que visam causar blackouts generalizados e dificultar o inverno para os ucranianos. O objetivo é enfraquecer a resistência do povo ucraniano, além de minar a capacidade do país de operar serviços essenciais e de produzir armas. A guerra energética, além de um ato de hostilidade, demonstra uma nova face da guerra moderna. Enfatiza a busca por desestabilizar a capacidade de um país de funcionar, criando caos e sofrimento para a sua população. Essa escalada da guerra energética acentua a natureza brutal e prolongada do conflito, com cada lado buscando explorar vulnerabilidades e causar o máximo de danos possíveis ao inimigo.
o impacto de tais ataques se estende além das linhas de frente, atingindo diretamente a vida das pessoas e o funcionamento das economias de ambos os países. A guerra energética, portanto, destaca a profunda interconexão entre os conflitos militares, a infraestrutura e a vida cotidiana. O futuro da guerra na Ucrânia parece estar cada vez mais ligado ao controle e à destruição de recursos energéticos, um cenário que sugere que o conflito ainda tem um longo caminho a percorrer. Vale a pena lembrar que a Rússia pertence ao seleto grupo dos 3 grandes impérios da história da humanidade que ainda estão presentes nos tempos modernos. A China, o Irã e a Rússia resistem através dos séculos aos desafios e tentativas de conquista de seus territórios por nações estrangeiras. Seria o fim do legado construído pela dinastia dos Romanov. A guerra travada em território russo se desenrola em um cenário épico, dominado pelo exército russo. Todos os conflitos travados nos campos de batalhas da frente oriental acabaram com a destruição do inimigo pelo desgaste natural imposto pelas intempéries, terreno e, posteriormente, ações bélicas dos combatentes russos. Ainda existem muitos fatos para serem observados até que ocorra a capitulação ou tratado de paz entre todos os envolvidos. E você, o que acha dos prováveis desfechos deste conflito? Dê a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixe um comentário, dê um like, se inscreva, faça parte da comunidade DocSpread. Ajude a impulsionar o canal. Um abraço e até mais!